Antes de fechar os olhos esta noite, receba esta palavra de fé como um abraço de Deus. Respire fundo, porque hoje, não importa o que tenha acontecido, o Senhor quer acalmar o seu coração. Esta é a oração que vai te guiar até o descanso em paz e renovar suas forças para um novo amanhã. Fique comigo e deixe Deus falar com você. Senhor, nesta noite, nos colocamos diante da Tua presença com o coração exposto, com tudo aquilo que não sabemos explicar, mas que sentimos tão forte dentro de nós. Aquilo que sufoca, aquilo que pesa, aquilo que muitas vezes tentamos esconder, até mesmo de nós mesmos. Mas de Ti, meu Deus, nada se esconde. O Senhor sonda tudo, vê tudo, conhece tudo, e mesmo assim nos ama. Enquanto essa pessoa ouve essa oração, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo vá agora onde os meus olhos não podem alcançar, que toque onde as mãos humanas não tocam, que entre onde ninguém mais entra, porque só o Senhor sabe o que ela está carregando aí dentro. E hoje, ela precisa descansar. Quantas vezes, Senhor, o dia termina com um cansaço que vai além do físico. É um cansaço da alma, um esgotamento do coração, um turbilhão de pensamentos que insiste em tirar o sono, que perturba a paz. Mas esta noite, em nome de Jesus, nós declaramos: toda a inquietação vai cessar, toda a agitação vai se acalmar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como está escrito no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa promessa é real, essa promessa é para agora, para esta noite, para este momento, e nós nos apropriamos dela. Deus, toca agora essa mente que está cansada, essa mente que foi bombardeada com dúvidas, medo, culpa, cobranças e lembranças difíceis. Limpa, Senhor, esse pensamento pesado, que toda confusão caia por terra e que no lugar venha a Tua clareza, Tua paz que excede todo o entendimento. E mais do que isso, acalma o coração. Esse coração que já chorou em silêncio, que já foi ferido, rejeitado, deixado de lado. Esse coração que muitas vezes só queria ser ouvido, ser acolhido, ser compreendido. Deus, o Senhor é especialista em curar o que ninguém vê. Então, toca nesse coração agora, Pai. Mesmo que ela ache que está sozinha, mesmo que ninguém tenha ligado hoje, mesmo que tudo pareça estar desmoronando, o Senhor continua sendo refúgio. E esta oração é o Teu sinal de amor, uma lembrança do céu dizendo: filha, eu ainda estou aqui. Filho, eu não desisti de você. Quantas vezes a gente olha para o futuro e sente medo? O amanhã parece incerto. As contas, os compromissos, os desafios, tudo vira um peso nos ombros. Mas o Senhor nos ensina em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então hoje, Pai, nós entregamos o amanhã nas Tuas mãos, porque não temos controle de tudo, e tentar controlar só nos esgota ainda mais. Por isso, que esta noite seja um novo recomeço, uma chance de entregar, de soltar, de confiar. E para cada lágrima que caiu em silêncio, que haja agora um bálsamo de cura, uma presença suave. Que essa pessoa sinta, neste exato instante, como se o Senhor estivesse ao lado dela, sentando na beira da cama, segurando sua mão e dizendo: estou aqui. Sim, Deus, o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus distante, é um Deus presente. E mesmo quando não sentimos, o Senhor continua operando, protegendo, guardando. Mesmo quando tudo parece silencioso, o céu ainda está trabalhando em nosso favor. Por isso, Pai, acalma esse coração que pensa demais. Essa pessoa que tenta ser forte por todo mundo, mas que lá no fundo só quer ser cuidada também. Que só quer respirar em paz. Que só quer sentir que não precisa carregar tudo sozinha. Hoje, o Senhor diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Então que esse descanso venha agora, que essa paz que vem direto do céu desça como uma brisa leve no quarto dessa pessoa, que envolva cada canto, que transforme o ambiente, que os pensamentos desacelerem, que o corpo relaxe, que a mente se entregue, porque é a hora de descansar em Deus. E mesmo que o dia não tenha sido como ela esperava, mesmo que o coração esteja frustrado, machucado ou decepcionado, o Senhor está restaurando agora. Porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sim, Senhor, nós cremos nisso. Esta noite não será como as outras, porque esta é uma noite de entrega, de paz, de cura e de fé. O Senhor está restaurando sonhos, reconstruindo esperanças, limpando o que estava escuro por dentro. Agora, Deus, eu te peço, fala com essa pessoa, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, que ela sinta no coração algo novo, algo que venha de ti, uma paz que não pode ser explicada, um conforto que nenhuma explicação humana alcança, porque o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa ouvir, e o Senhor fala na linguagem do amor. E se ela tem orado por alguém, intercedido por alguém que ama, se essa pessoa que tanto se preocupa está longe, doente ou passando por uma crise, que agora, através dessa oração, o Senhor alcance essa vida também. A tua presença não tem barreiras, o teu amor não tem fronteiras. Então que esta oração seja como uma ponte e que a tua graça toque o impossível. Em nome de Jesus, que todo pensamento destrutivo perca força, que toda palavra de maldição seja quebrada, que todo laço de angústia se desfaça e no lugar floresça esperança. Senhor, cobre agora essa casa com o teu sangue, cada cômodo, cada parede, cada janela. Que os anjos do Senhor acampem ao redor, que a noite seja tranquila, que o sono seja profundo e que ao amanhecer essa pessoa acorde renovada, leve e com o coração cheio de fé. Porque antes de dormir, ela recebeu essa palavra. E essa palavra é vida. Essa palavra é promessa. Essa palavra é Deus dizendo: vai passar. Eu estou aqui. Às vezes, tudo que o coração precisa é de um lugar seguro para repousar. E é exatamente isso que Deus está oferecendo nesta noite. Um abrigo. Um lugar onde a alma cansada pode descansar, sem precisar se explicar, sem precisar se justificar, apenas ser acolhida. Deus vê esse cansaço emocional. Ele conhece a exaustão que vem de tanto tentar acertar, de tanto se doar, de tanto insistir em permanecer forte quando tudo dentro de você queria apenas chorar. E Ele não despreza isso. Pelo contrário, Ele se inclina, Ele se aproxima. E Ele segura você com mãos firmes e amorosas. A palavra diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é viva. Não foi feita apenas para o passado. É para agora, para essa noite, para esse momento. E se tem algo que tem tirado a paz de quem ouve esta oração, se existe alguma dor antiga, alguma culpa escondida, alguma lembrança que ainda machuca, que tudo isso seja entregue agora nas mãos de Deus, porque o Senhor é um Deus que perdoa, que acolhe, que cura até as feridas que ninguém vê. Senhor, entra agora nessa história que está mal contada. Entra nesse coração que guarda dores não ditas. O Senhor conhece o passado e conhece os motivos por trás de cada escolha, mesmo aquelas que hoje causam arrependimento. E por isso, Pai, pedimos cura. Restaura. Liberta. Talvez essa pessoa esteja vivendo um tempo de silêncio, onde parece que nada acontece, onde as orações parecem não ter resposta, onde os sonhos estão em pausa. Mas o Senhor trabalha no silêncio.
O Senhor move montanhas que os olhos não veem. E mesmo quando nada parece mudar, o teu amor continua sustentando tudo. E por mais que o mundo cobre pressa, produtividade e respostas imediatas, o Senhor nos chama para descansar, para confiar, para esperar, porque o tempo de Deus é perfeito. E o que Ele prometeu vai acontecer, como está escrito em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo formoso no seu tempo. Não é no tempo da ansiedade, não é no tempo da comparação, é no tempo de Deus. E quando esse tempo chega, tudo faz sentido. Então, nesta noite, Senhor, acalma o coração dessa pessoa que anda se comparando demais, que olha para o lado e sente que está ficando para trás, que acredita que todo mundo está avançando, menos ela, que sente que perdeu algo, que fracassou. Pai, renova a identidade dela agora. Que ela se veja como o Senhor a vê, como filha amada, como filho precioso, como alguém que tem um propósito, mesmo quando tudo parece confuso. Que essa comparação caia por terra, que esse sentimento de insuficiência seja apagado, que a autoestima seja restaurada, não pela aparência, não pelas conquistas, mas pela verdade que vem do céu. Porque o Senhor nos fez únicos e não há ninguém igual. Cada um tem sua história. Cada um tem seu caminho. E mesmo que esse caminho pareça longo, frio ou solitário, o Senhor continua caminhando junto. Deus, toca agora também na saúde emocional dessa pessoa. Se há ansiedade, se há insônia, se há crises silenciosas, se há dores que ela mesma não entende, vem com tua presença suave e poderosa, trazendo equilíbrio, trazendo alívio. Que nesta noite ela não apenas durma, mas descanse de verdade. Que o corpo relaxe, sim, mas que a alma encontre abrigo em ti. E se houver perdão para liberar, se essa pessoa está guardando mágoas, palavras pesadas, lembranças difíceis de quem a feriu, que o Senhor ajude agora, com tua graça, a soltar esse peso. Porque guardar mágoa só prende. E o Senhor veio para libertar. Como está escrito em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sim, Deus, que essa pessoa consiga perdoar. Não porque o outro merece, mas porque ela merece ficar em paz. Libera, Senhor. Solta os nós que estavam apertando o peito. Que tudo aquilo que estava pesando o coração comece agora a sair. Porque esta é uma noite de cura. E se houver alguém ouvindo esta oração agora em lágrimas, sem saber exatamente o que sente, apenas um vazio ou uma dor inexplicável, que o Senhor abrace essa alma. Que esse quarto se encha da tua presença a ponto de fazer com que ela sinta algo diferente. Algo que só pode vir de Deus. Porque o Senhor é o nosso consolo, o nosso colo, o nosso lugar seguro. E é isso que essa oração está fazendo. Levando o coração de volta para casa,
de volta ao Pai, de volta à fé. Sim, Senhor, reacende essa fé, mesmo que ela pareça pequena, apagada, distante, que a chama se acenda outra vez, que a esperança volte a nascer, porque o Senhor ainda está escrevendo essa história. E esta noite não é o fim, é o reinício, é o recomeço. É a tua voz dizendo: eu ainda tenho planos para você. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então que essa esperança seja plantada agora nesse coração. Que essa certeza se instale dentro da alma. Que o medo vá embora. Que a culpa perca força. Que a escuridão dê lugar à luz. Porque sim, mesmo que tudo ao redor pareça incerto, o Senhor é constante. Mesmo quando tudo muda, o Senhor permanece o mesmo. Fiel, bom, presente. E enquanto essa pessoa se prepara para dormir, que ela se sinta segura nos teus braços. Que o descanso dela seja diferente. Que algo mude por dentro. Que essa oração continue trabalhando no coração dela mesmo enquanto ela dorme. Porque a tua palavra é viva. E essa oração é um encontro com o céu. Senhor, neste momento em que tudo vai ficando em silêncio, o mundo desacelera, as luzes se apagam, os compromissos se encerram. Que essa alma que ouve esta oração sinta que, mesmo quando tudo parece parar, o teu amor continua em movimento. Às vezes, Deus, é justamente à noite que a dor grita mais alto. Quando não há distrações, quando não há mais ninguém por perto, quando o celular já foi desligado e o ambiente está escuro, é ali que a alma revela o que tentou esconder o dia inteiro. Mas o Senhor conhece esse segredo. O Senhor entende essas lágrimas silenciosas. E mesmo aquilo que ela não consegue colocar em palavras, o Senhor compreende por inteiro, porque o Senhor não ouve só a voz. O Senhor ouve o coração. E o que esse coração está dizendo agora é: Deus, eu preciso de ajuda. Pode ser que ela nunca tenha falado isso em voz alta. Talvez nem saiba como pedir socorro. Mas o Senhor está ouvindo esse clamor que vem de dentro e está respondendo. Porque a tua palavra nos garante em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E essa promessa é real. Ela está se cumprindo agora, nesta noite. Pai, talvez essa pessoa esteja tentando ser forte há tempo demais. Tentando resolver tudo, controlar tudo, sustentar tudo sozinha. Mas o corpo cansa, a mente esgota e o coração se perde. Por isso, Deus, hoje, que ela possa simplesmente descansar nos teus braços, sem culpa, sem medo, sem peso. Porque o Senhor não exige desempenho. O Senhor oferece cuidado. Que essa verdade toque profundo. Ela não precisa provar nada para ser amada. O teu amor não está condicionado ao que ela faz, mas a quem ela é. E ela é tua filha. Ele é teu filho. E isso basta. Senhor, quebra agora toda raiz de rejeição, toda mentira que ela ouviu desde a infância, todo trauma que ficou escondido por trás de sorrisos, toda palavra dura que moldou a forma como ela se vê. E substitui tudo isso pela tua voz dizendo: você é preciosa,
Você é amado. Você tem valor. A vida às vezes nos endurece, mas o Senhor vem e nos suaviza. Nos lembra de quem somos. Nos chama de volta para casa. E nesta noite, o Senhor está chamando essa pessoa de volta para si. Ela pode ter se afastado, pode ter se sentido longe, até mesmo da fé. Mas hoje, o céu está de braços abertos. E o Senhor está dizendo: eu nunca parei de te amar. Porque não importa o que aconteceu. Não importa quem desistiu, quem falhou, quem foi embora. O Senhor ficou. O Senhor permanece. E o teu amor é inabalável. Senhor, envolve agora esse coração que tem medo de confiar, que se fechou depois de tantas decepções, que se acostumou a esperar o pior, que já foi traído, rejeitado, ignorado, e por isso criou defesas, muros, barreiras. Mas o Senhor é o único que pode entrar sem machucar, que sabe curar sem pressionar, que toca sem ferir, que restaura sem cobrar. Então entra, Pai, com teu amor calmo, com teu olhar doce, com tua voz mansa. Que essa noite seja o começo de uma nova fase. Um tempo de cura, um tempo de reencontro, um tempo de paz. Mesmo que por fora nada mude, que por dentro tudo comece a mudar. Porque quando a alma encontra descanso, todo o resto se transforma. As escolhas mudam, a forma de olhar a vida muda e o coração volta a sonhar. Senhor, reacende os sonhos dessa pessoa, os planos que ela engavetou, os desejos que ela sufocou, os projetos que ela desacreditou. O Senhor não esqueceu. E mesmo que pareça que tudo morreu, o Senhor pode ressuscitar o impossível. Como está escrito em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos, Senhor. Cremos que mesmo na madrugada mais escura, o Senhor ainda faz nascer o sol. Cremos que mesmo depois da dor, ainda existe propósito. E se essa pessoa está passando por perdas, por lutos não elaborados, por ausências que doem, que o Senhor conforte agora, como só o teu Espírito pode fazer. Não há palavras humanas que resolvam certas dores, mas há uma presença que sustenta. Há um consolo que só o céu pode oferecer. E é isso que pedimos agora: consolo. Aquele abraço invisível, mas real. Aquele cuidado que não tem explicação. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez ela se sentiu sobrecarregada, frustrada ou decepcionada. Mas o Senhor transforma tudo. E o Senhor não desperdiça sofrimento. Tudo o que ela viveu vai servir de base para algo maior, para um testemunho, para uma virada. Sim, Deus, o Senhor ainda vai surpreender essa vida. O Senhor ainda vai fazer os olhos dela brilharem de novo. Ainda vai devolver a alegria. Ainda vai mostrar que valeu a pena continuar. E mesmo que tudo esteja em silêncio agora, que ela aprenda a confiar nesse silêncio. Porque o Senhor fala até no silêncio. Enquanto ela fecha os olhos, que a alma permaneça aberta. Que os ouvidos espirituais estejam atentos. E que o teu cuidado continue sendo derramado, segundo a medida perfeita do teu amor. Senhor, agora que a noite já se aprofundou e o corpo começa a pedir descanso, que o teu Espírito continue fazendo o que só Ele pode fazer, trazer alívio, trazer cura, trazer luz para dentro dessa alma que por tanto tempo andou sobrecarregada. Há coisas que a gente não sabe mais como carregar, relacionamentos que nos desgastaram, situações que se repetem, pensamentos que não param, angústias que não conseguimos nomear. E no meio disso tudo, parece que a vida vai perdendo a cor, mas é justamente nesses momentos que o Senhor mostra que está mais perto do que nunca. A tua palavra diz em Salmo 23:3, refrigera minha alma
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É disso que precisamos nesta noite. Refrigério na alma. Um renovo que não vem de fora, mas que brota de dentro, quando o teu amor nos alcança. Pai, essa pessoa que ouve esta oração, talvez esteja lutando em silêncio, tentando parecer bem para os outros, tentando sorrir para não preocupar ninguém, mas por dentro carrega feridas que doem todos os dias. Que o Senhor entre agora nesse lugar escondido, nesse canto secreto da alma onde a dor se esconde, e que ali o teu amor toque, transforme, cure. Porque o Senhor é Deus de restauração, e o que hoje parece desfeito, partido ou confuso, nas tuas mãos pode se tornar testemunho. Senhor, que nenhuma palavra de acusação permaneça sobre essa vida, que nenhum pensamento de condenação tenha mais força. O Senhor não é um Deus que acusa, o Senhor é um Deus que salva, que limpa, que transforma. Por isso, quebra agora as correntes da culpa, as prisões emocionais, os ciclos de pensamentos negativos, as mentiras do passado, e planta no lugar a verdade do céu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, Deus, tudo pode ser novo. Mesmo depois de tantos erros, mesmo depois de tantos recomeços, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não se cansa da nossa fragilidade. O Senhor nos vê com olhos de misericórdia, e essa misericórdia se renova hoje, agora, nesta noite. Talvez essa pessoa ache que não é digna, que falhou demais, que já perdeu chances demais, mas o Senhor, Pai, é especialista em dar novas oportunidades, em ressuscitar o que parecia perdido, em transformar desertos em jardins. Senhor, vem agora e traz de volta a esperança. Traz de volta a certeza de que ainda há algo bom vindo pela frente, que a vida ainda pode ser leve, que ainda é possível amar, confiar, recomeçar. Com o Senhor, tudo se torna possível. E se o medo do futuro estiver pesando, que ele seja agora lançado fora, porque o amor perfeito lança fora todo medo. 1 João 4,18. Essa pessoa não precisa ter todas as respostas. Ela só precisa dar um passo de fé. Confiar um pouco mais, respirar mais fundo e lembrar que o controle nunca esteve nas mãos dela, mas nas tuas, e tuas mãos são seguras, como está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, que essa confiança seja renovada hoje, que ela aprenda a descansar mesmo quando não entende, que ela confie mesmo quando não vê, que ela se sinta amada mesmo quando não se sente suficiente, porque o teu amor não é baseado em merecimento, é um amor que escolhe, que permanece, que insiste, que sustenta. E nesta noite, Senhor, que essa pessoa sinta isso de forma real, que ela perceba que essa oração não chegou por acaso, que esse momento é mais do que palavras, é um toque do céu, um respiro para a alma, um encontro com a tua graça. Se houver lágrimas agora, que sejam lágrimas de libertação. Se houver um nó na garganta, que ele se desfaça. Se houver tensão nos ombros, que ela se alivie, porque o Senhor está presente, e onde o Senhor está, há paz. Sim, Deus, paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que não depende da conta bancária, da resposta do médico, da opinião dos outros. Uma paz que nasce de dentro, que invade sem pedir licença, que silencia a tempestade. Como aconteceu com os discípulos no barco, quando o vento era forte e o mar ameaçava virar tudo, mas o Senhor se levantou e disse: acalma-te, vento, sossega-te, mar, e tudo se fez bonança. Faz isso agora, Deus. Fala com a tempestade emocional dessa pessoa, com os medos, com os traumas, com os pensamentos acelerados. Que tudo se acalme.
Que o sono dela venha com leveza, que os sonhos sejam serenos, que a noite seja guardada pelos teus anjos e que o coração dela, mesmo sem entender tudo, consiga dizer: está tudo bem, porque Deus está comigo. Senhor, chegamos ao final desta oração, mas não ao fim da Tua presença. Porque quando tudo se aquieta, quando as palavras cessam, quando até o cansaço já venceu o corpo, o Senhor continua ali, presente, fiel, cuidando em silêncio. E é isso que pedimos agora, Deus, que o silêncio desta noite não seja solitário, mas cheio da Tua presença. Que esse quarto se transforme em um refúgio espiritual. Que o travesseiro dessa pessoa não seja mais lugar de lágrimas, mas de descanso. Que os lençóis não sejam mais pesados pela angústia, mas suaves pela paz, que só o Senhor sabe dar. Toca, Senhor, esse coração que precisa ser lembrado de que a vida ainda tem cor, que ainda há beleza nos pequenos detalhes, que ainda há promessas se cumprindo no tempo certo. Talvez por fora tudo esteja igual, a rotina, os problemas, os mesmos lugares, as mesmas vozes, mas por dentro o Senhor pode fazer algo totalmente novo, e é isso que pedimos. Um novo começo, uma nova esperança, um novo fôlego para continuar. Como está escrito em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Isso quer dizer que, ao amanhecer, essa pessoa vai acordar com um novo suprimento de graça, de força e de amor vindo direto do céu. Pai, sela essa noite com Teu cuidado, que nenhuma seta do inimigo tenha poder neste lar, que nenhum pesadelo, nenhum medo, nenhuma perturbação se aproxime. Porque a Tua palavra diz em Salmo 91:5, não temerás o terror da noite. E é isso que declaramos. Não haverá terror, haverá paz, porque o Senhor está aqui. E se essa pessoa sente que perdeu tempo, que desperdiçou oportunidades, que se arrepende de decisões que a afastaram da Tua vontade, que o Senhor a lembre agora. Com Deus, nada está perdido. Ele é o Senhor do tempo e pode restaurar anos, sonhos, vidas. Como está escrito em Joel 2:25, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Que esta restituição venha, que aquilo que ela achava que jamais voltaria, que jamais se reconstruiria, seja restaurado em nome de Jesus. Senhor, fortalece esse coração, que ele volte a acreditar, que ele não se acomode na dor, que ele não aceite viver pela metade, que essa alma não se conforme em sobreviver, mas que deseje viver com intensidade, com alegria, com um propósito. Porque o Senhor não nos chamou para viver de migalhas emocionais. O Senhor nos chamou para experimentar a plenitude da vida, da fé, da paz, do amor. Mesmo com lutas, mesmo com desafios, mesmo com dias difíceis, há uma paz que excede todo entendimento. E ela vem agora. Espírito Santo, visita agora os pensamentos dessa pessoa. Que eles não se acelerem, que não se percam em medos do amanhã, que sejam alinhados com o céu. Que ela durma com a mente limpa, tranquila, como alguém que sabe: Deus está cuidando de tudo. E se ela estiver esperando algo, um resultado, uma resposta, uma provisão, uma direção, que o Senhor acalme esse tempo de espera. Que não haja ansiedade, nem inquietação, mas que ela descanse com a certeza de que o teu tempo é sempre melhor que o dela. Senhor, guarda também os que ela ama, família, amigos, pessoas queridas, que todos estejam protegidos por Ti, que essa oração alcance lares, alcance corações, alcance aqueles que ela carrega em oração todos os dias. E se essa pessoa sente que tem andado no escuro, sem saber qual o caminho seguir, que o Senhor seja agora a luz, como está em Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que ela não precise entender tudo de uma vez, mas que confie um passo de cada vez. E nesse passo, o Senhor estará guiando. Deus, nós Te agradecemos por cada cuidado, por cada sinal, por essa oração que foi mais do que palavras. Foi um momento de encontro, um momento onde a alma foi tocada,
onde o coração foi afagado, onde o impossível começou a se mover no mundo espiritual. Mesmo que ela não sinta nada agora, mesmo que não haja arrepio, emoção ou lágrima, ainda assim o Senhor está trabalhando. Porque a fé não depende do que sentimos, mas do que sabemos. E sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que o Senhor está presente. Então, nesta noite, selamos tudo isso com uma única certeza: Deus está aqui. E essa presença é suficiente. Agora, Senhor, conduza esse sono, que ele seja profundo, restaurador, cheio de paz, que ao despertar essa pessoa perceba que algo mudou, que ela acorde mais leve, mais confiante, mais viva, mais cheia de fé. Porque antes de dormir, ela recebeu uma palavra que veio direto do teu coração, e essa palavra ficará gravada na alma. Filha, filho, eu cuido de você. Amém. Se essa oração falou com você, se o seu coração foi tocado por Deus neste momento, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Isso é mais do que uma frase, é um ato de fé. É declarar que você entrega tudo nas mãos dele. E se você sentiu paz, compartilhe esta oração com alguém que também está precisando descansar em Deus esta noite. Se inscreva aqui no canal Oração que Acalma, ative o sininho e fique com a gente. Todos os dias temos um momento especial de oração para renovar sua fé e acalmar sua alma. Que o Senhor te abençoe com um sono tranquilo, uma mente em paz e um amanhecer cheio de esperança. Boa noite, fica com Deus e até a próxima oração.